que os Estados Unidos foi se meter em algo que era na Europa? Respondo. Essa eu respondo. É interessante isso, porque o Chamberlain meio que passou a história como um otário, né? Ele foi lá em Munique, trouxe lá o documento assinado, né? O pessoal do Monty Python faz piada com isso, né? Tem um episódio lá do Monty Python que eles fazem piada com aquela cena dele paz para os nossos tempos, né? Mas, assim, tem uma coisa que é muito interessante nessa política de apaziguamento, né? Que é o impacto da Primeira Guerra Mundial na mentalidade dos políticos da época, né? Porque a Primeira Guerra Mundial ela causou um trauma nessa geração que viveu a Primeira Guerra Mundial, né? O Eric Hobsbawm, no Era dos Extremos, ele fala que após a Primeira Guerra Mundial não se podia falar mais de paz. E isso é reforçado por um livro do Ian Kershaw chamado De Volta ao Inferno, que ele conta a história da Europa na primeira metade do século XX. Ele diz assim que a mentalidade que se tinha, a memória que se tem do século XIX, quando recordado após a Primeira Guerra Mundial, é que o século XIX era uma época de ouro, de paz, de prosperidade. Ele desconstrói isso, né? Mas é uma memória que se constitui devido ao trauma da Primeira Guerra Mundial. Então, o que os políticos, como Chamberlain, entendiam? Que tinha que se fazer o necessário para evitar uma nova guerra na Europa. E aí a política de apaziguamento, ela vai nesse sentido de que, olha, parte das reivindicações do Hitler eles consideravam legítimas, né, porque o Império Alemão sofreu uma quebra da continuidade do seu território. Então, muitos políticos, por exemplo, ingleses, acreditavam que, olha, a reivindicação dele é justa. E a ideia de uma nova guerra no continente europeu era algo que a opinião pública não tolerava. E aí a gente vai lá para os Estados Unidos, no outro lado do Oceano Atlântico, que só vai começar a pensar numa Segunda Guerra Mundial em 1939. Eu resenhei, um tempo atrás, um livro agora que saiu de um historiador, né, o professor Giovanni Latfala, que lecionou no Colégio Militar de Juiz de Fora, que ele vai falar das relações entre Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E somente no final dos anos 30 é que os Estados Unidos começam a pensar seriamente na possibilidade de uma nova guerra mundial e de eles se envolverem nessa guerra e começam a planejar a sua defesa continental. E aí entra o Brasil nessa história, né? Mas a pergunta é a seguinte: enquanto a Inglaterra investia tanto em defesa, a Rússia tanto, a Alemanha tanto, por que os americanos também tiveram uma política isolacionista? Aí tem uma ponte que une o isolacionismo deles com o apaziguamento do Chamberlain, que é a ideia de evitar o máximo possível uma nova guerra. A opinião pública não toleraria uma nova guerra na Europa, e a gente está falando de países de regime democráticos, em que a opinião pública tem uma força enorme. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, né? São países em que opinião pública é coisa séria. Né? Os políticos a economia também favorecia, né, professor? E aí que tá, Michel. Olha que interessante. Os políticos americanos, eles entendiam que o poder dos Estados Unidos, a projeção dos Estados Unidos se daria através do seu poder econômico, não militar. E que bastava isso. Então, até o final dos anos 30, eles praticaram o que eles chamavam de um virtuoso isolacionismo. E que tem a ver com essa ideia de apaziguamento, de evitar uma guerra. Só que, claro, né, eles estavam lidando com um chefe político cuja doutrina que orientava tinha a guerra como seu meio, né? Então, quando eles vão se ligar que não tem outro jeito que ir para a guerra, o apaziguamento do Chamberlain fracassa, e aí ele cai no ostracismo, né, e assume o Churchill, e os Estados Unidos do Roosevelt começa a aceitar a ideia de que, olha, a gente tem que começar a se preparar para uma guerra. Tá? Só que essa memória que a gente tem do Chamberlain é uma memória do pós-guerra. É interessante isso, porque essa visibilidade que o Churchill tem
nesse contexto, é uma visibilidade que foi dada a ele no pós-guerra, quando começa a se produzir as primeiras memórias e os primeiros relatos históricos da Segunda Guerra Mundial. É uma visão de retrospectiva, porque até então não se tinha isso, né? Ele só foi reconhecido depois. Durante... E se constrói todo um discurso de que, olha, o Chamberlain era uma espécie de otário, né? Mas não era. O Chamberlain, por exemplo, ele dá um tranco no Hitler, né? Quando o Hitler, porque o Hitler ele tem, depois do Acordo de Munique, ele tenta voltar atrás e o Chamberlain bate o pé, falou, não, agora não, calma aí. Só que era tarde demais para ele, para a política dele, já estava se esgotando, né? Porque também, assim, eles não tinham certeza. O que é interessante é que, assim, ó, o pessoal fala assim, se tivessem escutado Churchill lá em 38 e em Munique dado um coro no Hitler, tinha pelo menos adiado o início da Segunda Guerra ou não. Mas ninguém sabia disso na época. A política inglesa, ela via como algo plausível. Olha, vamos praticar esse apaziguamento, conceder, aceitar aí as pretensões territoriais deles. Primeiro que tem coisa que realmente o Tratado de Versalhes foi injusto com a Alemanha, porque olha só coisa interessante, o único país que levou a sério o Tratado de Versalhes foi a França. Estados Unidos não achava interessante detonar com a economia alemã, muito menos a Inglaterra. Então, havia uma certa simpatia com as pretensões territoriais da Alemanha. Só que aí chegou na Polônia, que havia uma aliança com a Inglaterra, uma aliança com a França, atacou a Polônia, esse dispositivo foi acionado e a gente tem o início da guerra na Europa. Né? E então, cara, Estados Unidos entra, aí vem o filme na cabeça, Pearl Harbor. Cara, o que passou na cabeça do Japa ir lá e detonar Pearl Harbor, né? Plausível. Aí virou no alho tudo, cara. É que eles tinham uma ideia, assim, ó, o raciocínio do planejamento do japonês era muito plausível. Um ataque rápido, decisivo, porque eles tinham um prazo para vencer os aliados no Extremo Oriente. Então, tinha que ser uma espécie de blitzkrieg no Extremo Oriente. Ataque surpresa, decisivo, destrói, né, a Força Aeronaval dos Estados Unidos e consolida as posições conquistadas e pronto. Só que não deu. Não deu. Bom que não deu, porque a gente fala dos japoneses, né? A esfera de coprosperidade asiática dos japoneses era uma tirania no Extremo Oriente, né? O que eles mataram de indiano, de chinês, de coreano, né? Nessa esfera de coprosperidade, né? Que era o nome dado a esse império japonês no Extremo Oriente, foi enorme, né? Viu, professor? Oi. Eu queria perguntar para o professor a respeito do sentimento de superioridade também dos japoneses. Tinha. A gente fala disso, né? A gente fala mais dos alemães e outros ali, os italianos. E havia também propaganda, havia um sentimento de superioridade racial entre os japoneses. A coisa assim, que parece muito estranho, parece que era uma moda na época, né? Essa ideia de uma nação, nacionalismo exacerbado e achar que é melhor que a outra nação. Ali no Pacífico, né, a gente percebe que a disputa por matéria-prima era fundamental. Né? O Japão, o que era o Japão? Um arquipélago, ali, são 3.000 ilhas aproximadamente, sendo que as maiores, né, Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido, as maiores ilhas que formam realmente a parte continental, a parte territorial mais ocupada do Japão. E falta matéria-prima. Hoje o Japão é um dos maiores importadores de matéria-prima do mundo. Né? E eles estavam conquistando ali o Himalaia, Filipinas, Indonésia, e foram estendendo os seus tentáculos ali sobre o leste, Pacífico Leste, e indo em direção às ilhas que pertenciam aos Estados Unidos, Guam, Midway,
Pearl Harbor, que pertencia aos Estados Unidos. E assim, uma coisa que a gente percebe também, que eles atacaram Pearl Harbor, como o Michel falou, achando que tinham conseguido, nossa, agora a gente conseguiu uma grande vitória, agora nós somos o cara, derrotamos o arsenal americano. E ali estava uma pequena parte do arsenal de guerra americano. E os americanos, a partir daí, os americanos começaram com uma indústria de guerra nunca vista na história da humanidade. Né? Sim. Para repor o que perderam. Né? Então, eu queria perguntar para o professor... Aquilo mexeu com o brilho do povo americano, né? Aquilo mexeu... Aquilo, cara, dá um up, cara, para o que a gente vai ver, que foi a explosão do maior desastre da história, podemos dizer assim, né? Que culmina com um desastre desgraçado mesmo, por conta do cara ir lá... Assim, vamos pensar, né? Os Estados Unidos estava quieto ali, mas esse sentimento de superioridade... eu sei, tem os problemas, não estamos falando que um está certo ou errado, porque numa guerra não existe... É difícil você ficar de um lado do outro. Mas ele foi aquela expressão, né? Mexeu com quem estava quieto ali, né? E resultou no que a gente sabe. Eles não estavam tão quietos assim, né? O Pacífico é uma zona de influência dos Estados Unidos desde o final do século XIX. Essa zona do Pacífico, né? Principalmente com a Guerra Hispano-Americana, né? Que é uma guerra que a gente fala muito pouco, né? No Brasil, né? A Guerra Hispano-Americana. Que resulta na incorporação das Filipinas, né, como uma zona de influência americana, Cuba, Porto Rico, né? Então havia, né, uma tensão muito forte entre Japão e Estados Unidos em decorrência da expansão japonesa do Pacífico e da expansão dos Estados Unidos no Pacífico, né? Tentaram-se entendimentos diplomáticos, acabou não dando certo, né? Houve um embargo americano de petróleo contra o Japão, e a solução vai ser esse iniciar, né, a guerra no Pacífico atacando Pearl Harbor. Sabe, tem uma coisa assim que hoje é polêmica, mas também tem uma forçação de barra aí, que é a ideia de que os americanos sabiam que os japoneses preparavam um ataque a Pearl Harbor, né? Tudo que eu li hoje sobre esse assunto, sobre essa leitura, ela é bem forçosa, assim, bem especulativa e pouco documental, né? O fato é que eles pegaram de surpresa os Estados Unidos, né? Só que o problema é que eles não contavam com a capacidade de recuperação dos americanos, que um parque industrial que rapidinho se converteu para a indústria de guerra, uma mobilização da população em torno do conflito, né? Ao ponto de, até hoje, na memória dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial ser conhecida como uma boa guerra. Quando a gente quando a gente entra em contato com a memória dos americanos sobre a Segunda Guerra Mundial, a memória deles é a boa guerra. É diferente do Vietnã. Até tem uma cena tem uma minissérie que eu gosto muito, que é Band of Brothers, né? E cada capítulo do Band of Brothers começa com um depoimento de um integrante da companhia Easy, e tem um deles que fala assim: nós fomos atacados, foi diferente do Vietnã, nós fomos atacados. Então, a guerra do Vietnã é a maldita guerra deles, né? Ela tem um trauma grande, né? Já a Segunda Guerra Mundial, não. Ela é a boa guerra. E essa boa guerra, né, ela resultou numa mobilização dos cidadãos americanos que foi fundamental para o esforço de guerra deles, tá? Eles converteram a sua indústria para uma indústria de guerra, que rapidinho recuperou as perdas de Pearl Harbor e que foi decisiva para a vitória deles no Pacífico, porque, diferente da Europa, a guerra no Pacífico foi uma guerra aeronaval e uma guerra de operações anfíbias, né? Que teve como ponto de mudança a Batalha de Midway, em que os americanos destruíram, né, com a frota combinada japonesa, e a partir de lá os japoneses não tinham mais chance de vencer. Mas até Midway era complicado. Midway foi um esforço de inteligência militar, né?
Aí entrou a tecnologia e o serviço de inteligência para decodificar o código japonês e conseguir prever o local onde eles iam atacar. Beleza. Professor Renato, recuperar essa data do dia 6 de agosto, se eu não me engano, foi às 8h45? Foi isso mesmo. Eu não estou bem certo do horário, mas eu acho que foi isso mesmo. 8h45. E alguma coisa, né? Foi isso aí. Lançou-se a mais mortal arma contra o ser humano, né? Por que é importante relembrarmos isso se é tão trágico, professor? O que isso tem de importante para o nosso aluno em se tratando de vestibular e Enem? Olha, são duas coisas. Primeiro, o motivo que levou a essa decisão, né, dos Estados Unidos. E como foi falado aqui no início, até na conversa inicial, há sempre discussões, há opiniões contrárias, né, que se fosse tomada essa decisão aí. E aí muitos julgam, né, que os Estados Unidos tomou a decisão errada e por que tomou. E eu vejo assim, relembrando isso, e gostaria até que daí os outros colegas também contribuíssem nesse aspecto, nessa questão não é uma defesa, né, da atitude que os Estados Unidos tomaram, mas sim se nós olharmos para essa época e com a lente da época que eles viviam, realmente, não comparando com os nossos dias, né, mas nós fôssemos olhar para esse lado, as batalhas que nós já tínhamos aí no Pacífico, né, como se deram essas batalhas, o número de mortos que ocorreram, tanto de um lado como do outro, e a reação do povo japonês à guerra, nós vamos entender um pouquinho por que se diz assim, que com essa bomba atômica, por mais pela tragédia que houve, mesmo assim ela economizou vidas, né? Porque se nós olharmos algumas batalhas ali, o povo japonês ele não se entregava, e é da cultura dele dessa maneira, né? Eu não vou me entregar, eu não vou me render. Né? Então se pensa assim, por mais que foi uma tragédia realmente, se não acontecesse dessa forma, muitas mais vidas poderiam ter sido perdidas, tanto, né, dos japoneses como dos próprios soldados americanos. Então, eu vejo até porque os caras, não bastou uma, né? Sim, eles não se renderam vendo a catástrofe que foi, teve que ser mais uma para eles... E ainda não foi no outro dia que se renderam, né? Ainda houve muita discussão, mesmo assim, houve uma resistência para eles se renderem. Então, a gente tem que entender isso daqui também. E por que lá? Outra coisa que eu acho importante é por que foi neste local, né? Por que a bomba atômica foi lançada ali? Uma também é que na questão que nós vimos ali como uma coisa importante é o parque industrial, né? Que havia nesses locais onde foram lançadas a bomba atômica, que é muito importante. É claro, você vai destruir ali o parque industrial que tem nesses locais, né? Forçando aí a rendição. Então, do meu ponto de vista, é isso, a gente tem que analisar, e se você olhar quantas vidas foram perdidas nessas batalhas ali, e eu acho incrível porque, assim, os japoneses que não morriam lá na batalha, né, muitos deles, depois que já viam que não tinha outra solução, eles se matavam, né, e muitos se jogaram lá, e mães com crianças se jogando no precipício lá, para não se render aí às tropas norte-americanas. Então, eu acho que isso é bem importante ter em consideração também, como nós quando vamos julgar por que foi lançada essas bombas atômicas, para poder o Japão se render e acabar a Segunda Guerra Mundial. Tem o caso da Batalha de Okinawa, né? Porque isso, exatamente, Okinawa é um bom exemplo. Iwo Jima, principalmente Okinawa, né? Os planejadores militares americanos achavam que até 46 ia se estender isso, né? E também tem uma outra coisa interessante, que é também esse tipo de operação militar, o bombardeamento, né? Ele tem a ver com o lugar que a aviação militar vai ocupar no futuro da guerra, né? Porque o ataque, por exemplo, o ataque contra Tóquio, né? Os bombardeios estratégicos contra o Japão mataram muito mais pessoas que Hiroshima e Nagasaki, né? E isso fazia parte do tipo de guerra, do papel que esse tipo de guerra aérea ocupava no planejamento estratégico dos americanos, né? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, acreditava-se que o futuro da guerra estava na aviação. Era meio consenso, assim. Se vocês pegarem, por exemplo, o jornal A Notícia, tem uma matéria de 34 falando sobre o futuro da guerra, e vai falar do papel da aviação. Então, acreditava-se que era consenso, olha, o futuro da guerra está no céu.
E aí pensava-se o uso da aviação militar de duas formas, né? Um emprego tático de apoio a operações terrestres, que foi o caso da Luftwaffe, e a aviação como arma estratégica, levando a guerra para o coração do inimigo, né? Que é o que foi adotado pelos americanos. Então, essa estratégia de bombardeio, de saturação, isso fazia parte do pensamento militar da época, né? Agora, o que chama atenção é o impacto da bomba atômica, né? E depois o uso político dela, né? Mas dentro das convenções da época, não é considerado crime de guerra, né? Ela tem, assim, um impacto pelo tipo de artefato, tipo de tecnologia, né? Toda uma questão, uma discussão moral do papel da ciência, né? Mas dentro do ius in bello, né? Era algo que se aceitava, que era plausível, né? Queria perguntar, professor, se existiu mesmo um projeto de construção de uma arma nuclear de Hitler, dos alemães, dos nazistas, e se, porque existem pesquisadores que vão por esse lado, e se os Estados Unidos estavam numa corrida armamentista com a Alemanha, que se não fosse os Estados Unidos o construtor da bomba de fissão nuclear, os alemães seriam. Eu queria perguntar para o professor se é plausível essa linha de pesquisa. O fato é que, assim, o grande físico na Alemanha que era o expoente nas pesquisas do programa nuclear alemão era o Werner Heisenberg, né? O Heisenberg foi o grande expoente, né? Mas o governo alemão fragmentava as pesquisas do seu programa nuclear. Eles tinham uma produção significativa de água pesada, né? Mas, assim, ao ponto de produzir armamento nuclear, não. De produzir uma bomba atômica operacional, o projeto Manhattan ele foi absoluto nisso, né? Claro que o projeto Manhattan foi um esforço que juntou as maiores mentes da ciência da época, né? Tem lá Enrico Fermi, Oppenheimer, o Leslie Groves, que foi o general que coordenou o projeto Manhattan, ele tinha uma capacidade administrativa tremenda, né? E recurso financeiro. Recurso. Coisa que não tinha na Alemanha, porque a Alemanha é um caso muito interessante. A Alemanha, ela faltava recurso. A Alemanha tinha... ela produziu grandes plataformas tecnológicas que foram potencializadas no pós-guerra, como o míssil balístico, o avião a jato, mas eles não tinham condições de tornar isso operacional para a Segunda Guerra Mundial. Então, eles tinham seus programas nucleares, mas ao ponto de operacionalizar uma bomba atômica só os Estados Unidos. Isso não significa que a Alemanha era menos perigosa, né? Mas o fato é que quem tinha condições para isso, pelo menos o que a historiografia hoje que a gente tem acesso, deixa muito claro, os americanos, com um custo muito alto. Foi uma aposta que foi feita, né? E que envolveu recursos que eu acho que só vão ser reunidos novamente no programa espacial, no programa Apollo, né? Tinha uma razão para isso, né? E conseguiu reunir. Galera, tudo, né, que é bom, eu sempre termino, tudo que é bom dura pouco, cara, um bate-papo da hora, e olha, a gente, né, mexeu assim numa feridinha só, a gente não cutucou tudo que tem para cutucar aí, mas, cara, é muito bom para você, aluno, que pôde ouvir, que está assistindo, vai poder reassistir isso várias vezes, poder observar algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, o quanto a gente precisa analisar a história para entender o presente e se preservar no futuro. O quanto a guerra trouxe e o que levou a uma guerra, né? Então, são temas, assim, cara, que eles estão presentes em questões, em redações, são intertextos para questões abertas de vestibular.
né? Então, você tem que ficar muito ligado nesse tema, tá? Não é à toa que é rememorado essa data, certo? Eu queria agradecer ao Zé pela sua disposição, Zé. A essa hora está aí no IAESC ainda nos servindo, dando aí a sua contribuição, sua palavra final aí para a nossa galera que está assistindo aí, Zé. Eu dizer para vocês que analisem todo o contexto histórico hoje das ideologias que estão aí graçando no teu ouvidinho aí, aluno, tá? E diferencie o seu presente, mas nunca valorize o seu presente, mas nunca esqueça que você é um produto que nasceu lá atrás. A sua mentalidade, a sua memória, a sua cosmovisão, ela é construída lá atrás, no seu passado, no seu meio familiar, na sua sociedade. E valorize essa sua origem, para que você possa valorizar também o seu país, a sua história, a história do seu povo, a história da sua família, a história da sua origem. No Brasil, nós temos um problema que chama-se complexo de vira-lata, que a gente acha que tudo que é de fora é bom e tudo que é daqui não presta, inclusive o nosso passado. Se nós pensarmos dessa forma, nós estamos jogando na lata do lixo a nossa identidade. Então, meu querido aluno, você que é adolescente e está começando a sua vida agora, pense nisso. Hoje o assunto foi Segunda Guerra Mundial, podia ser qualquer outro que seria brilhantemente trabalhado por nossos colegas aqui da mesma forma. Vejam como é importante nós conhecermos as origens que deram as condições de nós estarmos aqui hoje. E valorize a sua identidade cultural. Assim você vai ter uma força como nação, como indivíduo dentro dessa nação, não nacionalismo, nem etnocentrismo, que isso, a gente quer ficar longe disso, mas valorizar o ser humano do seu país, como pessoa, como o negro, o índio, o caboclo, o cafuso, o mameluco, o alemão, o europeu. Todos nós somos brasileiros. Nós temos que ter uma ideia positiva do nosso país, apesar dos problemas sérios que enfrentamos na política, na economia. Um grande abraço, um grande beijo para você. Valeu, Zé. Pedrão, aquela final na goela, o que você tem aí para os nossos alunos? Querido aluno, como o professor José já elucidou e a gente pôde estar contemplando aqui nesta aula de hoje, né? Nós precisamos analisar o nosso passado e principalmente as sequelas que ficaram, para que nós possamos construir um futuro melhor. Então veja o papel da história na nossa vida. Ela nos orienta, ela nos mostra aonde nós tropeçamos, aonde nós saímos vitoriosos, para que nós possamos construir uma sociedade cada vez mais voltada para o real progresso, que é o progresso humano. Vocês tenham aí a paz de Deus no coração de vocês e que a história possa ser uma amiga de vocês para a tomada de decisões. Show de bola! Obrigado, Pedro. Até essa hora aí, IAESC na veia. Professor Renato, seja bem-vindo ao CAGE e já dá na goela dos alunos aí. Muito obrigado, Michel. Então, querido aluno, alunas, eu quero passar para vocês a seguinte mensagem, tá? Já o professor José, o Pedro já falaram, e foi muito bem explicado o que eles falaram aqui, eu só venho dizer assim que isso é verdade, e que principalmente quando vocês... A história, muitas vezes, as pessoas não gostam dela porque não se vê parte da história. Eu quero dizer que cada um de nós somos parte da história. Você só não está ouvindo a história como você está fazendo história, todos os dias. E assim, para nós fazermos história, e nós entendermos a história também, uma das dicas que eu deixo antes de você tomar partido, analise o contexto em que isso se passou, como era na época. É muito difícil a gente tomar boas decisões sem analisar isso. E muitas vezes uma informação fora do contexto leva a gente para um caminho totalmente diferente daquele que realmente deveríamos ir. Então tome cuidado com isso, estude, pense, analise, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar a decisão aí por qualquer um dos lados, seja ele em política, é o mesmo nas tuas decisões pessoais.
Tá? E a história é muito importante para as boas decisões que você for tomar, e tanto no presente como para o teu futuro. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, professor. Professor Wilson, doutor Wilson, muito obrigado. Agradeço a Univille aqui, né, por ter cedido a sua presença, foi brilhantemente. Espero em outros papos de mestre o senhor, para a gente poder debater outros assuntos aí e ensinar essa galera um pouco da história. Professor, aquela palavra final e nossa gratidão por sua presença. Michel, eu quero agradecer você e aos professores José, Renato e Pedro pela companhia, né, nesse espaço virtual. Nessa época de pandemia, a gente fica meio isolado, né? E é sempre bom bater um papo com colegas, né? Gosto muito. E acho que, assim, a iniciativa do CAGE, ela é excelente. Eu acho que o Colégio Adventista está de parabéns, né? Foi um prazer participar dessa conversa. Torço para que a gente possa voltar aí a falar outros assuntos. Eu quero encerrar falando uma coisa tem uma frase que eu gosto muito de um historiador brasileiro chamado Antônio Novaes. Antônio Novaes é um dos meus heróis da história, né? Ele diz que a gente aposta alguma coisa na história. Né? E eu acho que, assim, a gente tem que apostar na história. Eu acho que a história ela é um saber, né? Um conhecimento que não é o único que dá conta desse presente, mas ajuda a gente a entender quem nós somos. Eu acho que a história ela tem uma contribuição enorme, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia, de disputas, né? De polarização. Eu acho que a história tem alguma coisa a nos dizer. Né? E aos alunos do CAGE, aproveitem os professores que vocês têm, leiam, estudem, que isso só faz bem. Né? Obrigado. Valeu, professor. Você, aluno nosso, muito obrigado por estar acompanhando, por estar prestigiando, né? Estar aprendendo. Nosso prazer como professor é poder ensinar. Eu digo que para existir a aprendizagem é necessário ter alguém com vontade e sabedoria para ensinar e alguém com um desejo de aprender. E eu termino aqui o nosso programa, comecei com Drummond, eu termino com Drummond, talvez o poema mais criticado, mas que faz sentido. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha, não havia. Por quê? Porque é o verbo ter, de posse, não tem mais. Tire a pedra do seu caminho e estude. Foi um prazer inenarrável e a gente se vê. Valeu?